Boa noite. Meu nome é Fábio Nasri, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos continuar a fala do Maida da semana passada, né, no Entre a Terra e o Céu. Nós estamos agora no capítulo 3. Tá? Só retomando nosso esquema da aula passada, né, da fala passada, nós tínhamos esse núcleo familiar, né, onde nós tínhamos o Amaro, que foi casado com a Odila, que desencarnou. Quem desencarnou está em amarelinho, quem está encarnado no livro está em azul. O Amaro e a Odila tiveram 2 filhos, o Júlio e a Evelina. O Júlio desencarnou enquanto criança, depois da passagem da Odila. E o Amaro, então, casou em segundas núpcias com a Zulmira, que nutria uma sensação de posse muito grande pelo Amaro, né? E ela tinha ciúmes do carinho que o Amaro tinha para com os filhos. Né? E isso também impactava na Odila, que não gostou de perder a primazia do lar, e por isso a Odila acabou interferindo com a Zulmira. E isso se desenhou através da prece da Evelina, que fez uma prece para a mãe Odila, que não estava em condições de receber aquele tipo de padrão vibratório, e aí a prece acabou sendo uma prece que foi refratada. Né? Então isso foi uma coisa que o Maida explicou muito bem na semana passada. Tudo bem? Todo mundo contextualizado? Então vamos lá. Quando eles chegaram, né, na residência e encontraram a Evelina, né, eles retrataram a Evelina como moça de 25 anos, um semblante torturado, né, uma moça bonita, um rosto delicado, mas com suavidade nas linhas, e essa suavidade nas linhas fisionômicas dela contrastavam com a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Né? Eu vou voltar aqui. Tá? Ao lado dela descansava uma outra mulher sem o veículo físico, então um espírito, recostada num travesseiro de grandes dimensões, que aparentemente tinha uma ideia de proteger a moça, que estava bastante enferma. Contudo, esse espírito tinha uma vaguidão no olhar e o halo obscuro. Não deixava a dúvida quanto à posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas, e os fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Bom, só aí já dá para falar um dia, né? Então vamos lá. Primeiro, a nossa protagonista, né, Evelina, ela estava, embora seja uma moça bonita, ela tinha os olhos escuros, cabelo em desalinho. Então a tristeza, né, a desesperança, a agonia, a ansiedade faz com que as pessoas normalmente não se cuidem tanto. Então as pessoas começam a descuidar da aparência, aquelas pessoas que são mais vaidosas não ligam muito bem para o tipo de roupa que estão usando, não procuram se cuidar. Né? E também elas têm uma inquietação, uma ansiedade muito grande, uma angústia. São pessoas que às vezes não param quietas, não conseguem ficar paradas. Né? Vocês não conhecem ninguém assim. Né? E também as pessoas ficam com o olhar assustado. Né? Sabe aquelas pessoas que falam, tudo bem, estou bem, por quê? Né? Já fica meio assim, né? Bom dia, né? Todo mundo já abre o olhão, já parece que toma um susto. Né? Então por aí já dá para perceber que alguma coisa não vai bem. A segunda coisa, o segundo fato que chama a atenção é o espírito. O espírito, né, normalmente, quando ele está muito fixado, quando ele tem uma fixação mental, o espírito normalmente tem um olhar fixo, um olhar que não se movimenta, ele fica
Você pode passar a mão aqui que ele não vê. Por isso que eles também não veem espíritos de maior escol quando chegam perto, porque eles não têm essa capacidade visual. Por isso que ela não percebeu a prece, porque ela tinha uma fixação mental. Vocês lembram do livro do André Luiz, lá dos missionários, dos mensageiros, não, missionários, quando ele encontra o avô, né, e o avô estava numa fixação mental lá no lamaçal e achava que era ouro e era lama, né, ele não estava enxergando nada, né? Então o espírito, quando tem uma fixação mental, ele não consegue enxergar uma situação, ele só consegue ficar fixado naquilo com o qual ele está identificado, né? E aí então ela conservava a destra. E outra coisa que chama atenção é a cor. O espírito ele emana luz, ele emana padrões de vibração de cor, dependendo do centro vital que está mais estimulado. E no caso dela, ela tinha uma cor escura, né? Então isso também caracteriza espíritos que estão torturados, espíritos que estão em desequilíbrio, eles são incapazes de emitir luz, né? E vocês lembram do irmão Jacó, né? Quem leu o livro Voltei, né? O irmão Jacó, ele ficava super chateado porque ele não tinha luz, né? Até o dia que ele conseguiu vencer uma determinada questão, e aí ele começou a perceber que ele estava emanando luz, né? Então o espírito, né, você consegue identificar o espírito também pelo padrão de luminescência dele, pelo padrão de iluminação, né? Isso acontece também naquele livro do André Luiz, dos mensageiros, dos missionários, quando eles estão numa colônia e a colônia vai sair, lembra que havia um fogo reparador e os espíritos começam a pedir para levar, e aí o mentor fala, esse sim, esse não. Aí o André Luiz falou, como é que você sabe quem vai e quem não vai? Ele falou, pela luz, né? Então, ela acabava emitindo esses padrões, esses fios, essas emanações, essas ondas, que controlavam as impressões nervosas e obliteravam os núcleos de força e atuavam sobre a medula oblongata. Que diabo é isso? Né? Que nome esquisito, não tinha outro nome, não, né? O que é a medula oblongata? Né? A medula oblongata fica mais ou menos nessa região, é uma região muito basal, uma região que fica entre a medula e a base do cérebro. A medula oblongata, ela regula boa parte dos fenômenos autônomos do nosso corpo, né? Temperatura, frequência cardíaca, pressão, né? E quando você tem um quadro obsessivo, frequentemente você tem uma ligação na medula oblongata. Tá? Isso vocês encontram em vários momentos da obra André Luiz. Tá? Existe também em outras culturas, além da espírita, né, em cultura hindu, budista, vocês vão ver referências a essa região, que é uma região onde frequentemente espíritos obsessores se ligam a nós, na medula oblongata. Tá? Então, na hora que acontece isso, boa parte das funções autonômicas de quem está sofrendo esse tipo de ação começam a ficar absolutamente desreguladas. Então as pessoas têm picos de taquicardia, picos de pressão alta, variação de temperatura, né? E às vezes esses são sinais e sintomas de estados obsessivos, né? Então, às vezes, as pessoas começam a ter taquicardias, começam a ter alterações importantes de pressão, começam a ter sudorese, começam a ter calor, frio, né, por causa da interferência dos espíritos nessa região. E conforme for se delineando a ligação, quanto mais intensa a ligação, mais controle e mais interferência a gente sofre nessa região. Tá? Por isso que quando vocês forem ver sintomas e sinais de estados obsessivos, vocês vão encontrar muita referência a essas alterações nessa região. E mais para frente, ele vai falar que, e a gente vai chegar lá, que é mais difícil você fazer o desligamento desses obsessores quando eles estão muito ligados, porque vocês imaginam, eles estão o tempo todo colocando o dedo na campainha
da nossa frequência cardíaca, da nossa pressão, controlando tudo. Se de uma hora para outra você tira, você corre o risco de perder ou de não conseguir reassumir instantaneamente todas essas funções, né? Porque você ficou por muito tempo dividindo, né, o apartamento com outro hóspede, né? E aí também ele fala que ela envolvia o centro coronário, obliterando os núcleos de força. E aí, o que faz o centro coronário, né? O centro coronário está aqui em cima, ele é um centro de mais alta frequência. Os centros vitais, eles têm padrões de onda, eles têm padrões de frequência. Esse é o de mais alta frequência, né? E ele é o centro da sabedoria, né? Quando ele está prejudicado, você tem excesso de preocupação, estafa mental, sono insuficiente ou excessivo, ódio, mágoa, rancor, autocompaixão, vingança, ou seja, são emoções e sentimentos de ordem inferior. Porque toda vez que você tem qualquer centro que vibra na sua máxima potencialidade, ele emite sentimentos e emoções superiores. Toda vez que você pega um centro que normalmente tem que estar girando e emitindo ondas de alta frequência, e você baixa a frequência dessas ondas, as suas emoções claramente vão migrando para emoções e sentimentos de ordem menos nobre, né? E o que seria providencial para você subir a frequência do seu centro? É começar a reforma íntima, que é o refazimento, praticar o bem, compaixão, altruísmo, né? Então, assim, guardado as devidas proporções, imagina um avião que a hélice está bem devagarinho. Esse avião vai descendo. Aí você é o piloto, você quer subir o avião, o que você faz? Você liga os motores, aí você sobe. Centros vitais é a mesma coisa, qualquer centro vital, tá? Então veja, imagina que a Zulmira tivesse decidido vir ao Caibar hoje. Hoje é quinta-feira, eu vou no Caibar, tá? Imagina que a Zulmira está sentada aí, sei lá, não sei quem é a Zulmira, mas assim, imagina que daqui a pouco ela vai tomar um passe. Aí alguém de nós vai chegar, Zulmira, o que está acontecendo com você, menina? O que você veio fazer aqui? Ela vai falar, é o seguinte, eu estou tendo umas batedeiras esquisitas, meu sono está estranho, eu estou mais irritada, eu estou, às vezes, suando frio, minha pressão sobe, depois o médico dá remédio, a minha pressão baixa, aí ele tira o remédio, minha pressão sobe, eu estou mais irritada. Quem achar que é Zulmira, levanta a mão. Eu acho que metade aqui vai levantar a mão, né? Então, assim, se a gente estiver atento para escutar, né, às vezes esses eventos são eventos muito simples da gente identificar, né? Então, é importante que a gente que está aqui tenha ouvidos para entender um pouco o porquê das coisas acontecem. É lógico que a pessoa pode ter uma arritmia, é lógico que a pessoa pode ter uma hipertensão, é lógico, enfim, claro. Mas sempre tem o outro lado, né? Então, na verdade, vocês imaginam, quando a Odila estava atuando no centro, na medula oblongada, e estava atuando no coronário, imagine o estrago que ela estava fazendo. E aí, a ideia hoje não é dar aula de obsessão, tá? Mas a gente vai resvalar um pouco no tema, porque é disso, em final, que se trata o capítulo, né? Afinal, o que é obsessão? É a ação persistente ou domínio que alguns espíritos, né, e aqui entendam, se existe obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, quer dizer, e de desencarnado para desencarnado, quer dizer, é uma bagunça. A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada por espíritos inferiores que procuram dominar, ou seja, em geral, é muito difícil que a obsessão tenha um caráter benigno, tá? Né? Minha esposa não acha isso, tá? Ela acha que ela faz para o meu bem. Elas sempre acham isso, né? Mas deixa eu ficar quieto que tem gente que conhece a minha esposa aqui, ela não está aqui, daqui a pouco eu opto. Também conhece a minha. Então, e ela apresenta caráter muito diverso, desde simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, ou seja, tem níveis de obsessão, né? E o que causa obsessão, né? Basicamente, as obsessões, a obsessão é um tipo de doença, né? Se nós tivéssemos aqui já
daqui a uns 50 anos ou 100 anos, talvez a medicina já faça esse diagnóstico, né? É uma doença que reúne imperfeição física, que torna o corpo acessível a influências perniciosas exteriores. A obsessão sempre é resultado de uma imperfeição moral de alguém que dá acesso a um espírito mau. A doutora Marlene tem um termo que eu adoro, ela chama associação. Porque, na verdade, quem dá a colher de chá, quem abre a porta, somos nós mesmos. São as nossas imperfeições morais que abrem a porta para você dar a colher de chá, para você ter a influenciação de um outro espírito. Quer dizer, quanto mais nós formos atentos aos nossos sentimentos, às nossas emoções e às nossas ações, vai ficar mais difícil que nós sejamos expostos a quadros obsessivos. Tá? Então, às vezes, existem imperfeições, às vezes não, frequentemente, existem imperfeições nossas que fazem com que a gente abra a porta para a obsessão. Então, se nós temos essa imperfeição, é porque, de alguma forma, nós estamos procurando um sócio para se ligar a ela. Então, a obsessão, frequentemente, é um estado de associação. Tá? Por quê? Porque, normalmente, as pessoas vêm e falam assim, me livra desse encosto, eu estou com obsessão, hoje eu estou com o meu obsessor, tal. Aí vem aqui, o obsessor é trabalhado, tal, a pessoa fala, nossa, como é bom, eu vim aqui, tal, fiquei aliviado, nossa, tomei 5 passes, né, arrepiei, espírito adora arrepiar, né, assim. Aí sai daqui, a primeira fechada que toma na rua, já xinga o antecessor, já pronto, já grudou de novo o nosso amigo. Tá? Então não adianta nada a gente não mudar o nosso padrão moral. Né? E tem os quadros obsessivos, então, que são os mais simples. A obsessão simples é observada quando há pouca interferência nas correntes mentais do atingido, consciente ou inconscientemente, mas sem domínio do receptor. Quer dizer, você tem a onda, mas ela não atinge você e não muda o seu comportamento. Tá? Então vamos lá, nós estamos na aula de clínica médica do mundo espiritual. Estamos lá no nosso lar. Estamos tendo aula de obsessão para encarnar, para ver se a gente aprende. O caso dessa senhora é uma obsessão simples? Não. Por quê? Porque tem influência no comportamento. Tá? Então não é uma obsessão simples. Né? Ok, vamos lá. Será que ela tem uma obsessão por fascinação? A obsessão por fascinação é um processo mais intenso, mais grave, no qual as correntes emissoras destoantes se apresentam na mente receptora fazendo parte da estrutura dos pensamentos. Bom, o indivíduo fica como que totalmente envolvido pelas sugestões e passa a não distinguir mais o certo do errado. Passa a viver com uma ideia que lhe foi injetada, perdendo a sua avaliação crítica. O efeito natural, como conhecem o ser que persegue, eles insuflam o seu orgulho, insuflam a sua raiva. Né? Então, nesse tipo de obsessão, o indivíduo fica envolvido e passa a mudar comportamento. Caso clássico. Ele era um menino tão bom, aí ele saiu com aquelas companhias, aí ele mudou. Não, adolescência não é obsessão, tá, pessoal? É o seguinte, adolescência é adolescência, obsessão é obsessão. Mas, enfim, são aquelas pessoas que mudam muito o comportamento, de uma hora para outra, sem você explicar, sem você entender. A pessoa passa a se comportar de outro jeito, e como ela passa a ligar com o emissor, aqui acontece, ele começa a ter alteração de pensamento. Você não tem alteração física, não tem alteração, não tem fenômeno físico. Não muda muito o sono, não muda muito a pressão, não muda a frequência cardíaca, não chega a ter fenômeno físico. Muda o pensamento. Fulano está pensando umas coisas estranhas, tal, porque existe então a lei da sintonia. Tá? Isso é fascinação. E a subjugação? Subjugação já é um nível extremamente adiantado, aonde traduz um bloqueio intenso da vontade, as resoluções do psiquismo estarão subordinadas ao jugo das correntes emissoras do obsessor que passa a comandar quase que de modo integral. Pode ser física, desenvolvendo patologia, assenhorando dos centros de comando motor,
desenvolvendo transtornos físico-psíquicos. O obsidiado aceita em estado de passividade, ficando à mercê do seu perseguidor, que maltratava de diversas formas, atitudes absurdas, né? E isso pode levar ao suicídio. Então, a Zulmira, doutores que vão encarnar, vocês vão ser médicos algum dia, né? Ou já foram, né? E aí, qual é o diagnóstico da Zulmira? Ela está praticamente num quadro de subjugação, tá? E os fatores predisponentes para quadros obsessivos, né? Tendências instintivas, lesões perispirituais, imperfeições morais, alterações da estrutura psicológica da pessoa e a influência do meio social. Lesões perispirituais, né? A alma ressurge, então, no corpo físico, né? Levando, né, próprias falhas que se refletem na veste carnal. Isso está em André Luiz, em Ação e Reação. E, na verdade, na hora que o perispírito, que contém determinadas anomalias no seu perispírito, plasma no corpo essas possibilidades de doença ou essas alterações orgânicas, elas abrem brechas para determinadas moléstias. Quer sejam moléstias físicas, quer sejam moléstias psíquicas. E em especial as moléstias psíquicas são uma abertura muito grande para quadros obsessivos. Ah, mas as moléstias físicas não são? São. Quando? Quando a gente não aceita. Então, por exemplo, suponha que você tenha, por alguma razão, que vir com uma determinada patologia para o seu aprendizado, para a sua evolução. Se você se revolta, se você não aceita, você começa, então, a pegar aquele centro lá e, baixo, você começa a se ligar com espíritos que guardam o mesmo sentimento, que compartilham da mesma emoção, né? Imperfeição moral, comportamentos contrários à lei de Deus, né? Então, por exemplo, quanto mais egoísmo, quanto mais orgulho, quanto mais sensualidade, quanto mais lá para o lado animal nós estivermos, né, mais nós vamos nos ligar a espíritos que vibram no mesmo diapasão. E esses espíritos sorvem as nossas experiências, né? E aí você vê o quadro da pessoa que fuma, da pessoa que bebe. Lembra do Cláudio, do Sexo e Destino, né? Que ele bebia e o pessoal ali se deliciava, né? Então você começa a tomar atitudes mais ligados a prazeres terrenos que vão te associar a espíritos que estão vibrando na mesma sintonia, né? Então, aí você também se expõe a quadros obsessivos. Tudo bem, nesses casos, muitas vezes, você não tem, como no caso aqui da Odila e da Zulmira, uma coisa tão pessoal assim, né, de uma assumir o lugar da outra. Porque aí você pode simplesmente se ligar a um espírito que gosta de beber e outro que gosta, mas ele não tem nada pessoalmente contra você, enfim, não existe um passado pregresso. Mas naquela hora ele está dividindo a sua energia vital, né? Papai do Céu, quando fez a gente encarnar, deu lá um pacote de energia vital, cuida dele, é com esse que você vai, né? E a gente, ao longo da vida, vai gastando energia vital ou não. E a gente vai gastando como? Com bobagem, né? Fazendo o que não deve, gastando no que não precisa, né? E não é coisa ruim, não. Às vezes você gasta trabalhando mais do que devia, estudando mais do que devia, né? Por isso que precisa descansar, por isso que no nosso lar tem o período de refazimento, né? E às vezes a gente não faz isso. Então, na hora que você divide o seu quinhão de vitalidade com alguém, você claramente baixa o seu padrão de energia. E você se sente desvitalizado, né? Ninguém aqui se sente cansado, obviamente, isso é uma coisa que não acontece com nenhum de nós, né? Outra coisa são tendências instintivas, que a gente já vê muitas vezes desde a infância, né? Às vezes aquela criança que tem uma brincadeira um pouco mais perversa, né? Às vezes ela traz vícios de outras encarnações e já desde criança ela já começa a desenvolver para si só um quadro mais obsessivo. A doutora Marlene tinha uma outra frase que eu também gostava muito, né? Ela falava assim, por pior que você seja, tem sempre alguém que gosta de você, né? Então assim,
Sabe, tem sempre alguém ali que está acendendo uma velhinha, né? Mesmo que você tenha sido o diabo, assim, a sua mãe lá no mundo espiritual está rezando por você. Então aproveita, né? Assim, como é que a gente sai desse estado, né, quando as coisas começam a dar muito errado, tal? A doutora Marlene falava assim: começa a angariar simpatias. Começa a angariar simpatias dos outros. Porque se você começar a angariar simpatias, as pessoas vão começar a emanar vibrações para você, que são vibrações de padrão melhor. E você vai começar a se nutrir um pouco de algo melhor. E isso vai te dar impulso para continuar fazendo as coisas. Então, assim, seja bonzinho, nem que seja por egoísmo, mas comece a ser mais simpático. Isso ajuda, às vezes, a gente sair desses quadros, né? Tudo bem até agora? Doutor, nesse caso, a autoestima é uma janela para obsessão? Não. A autoestima não. A autoestima é muito bom. O que não pode a autoestima virar orgulho, não pode virar autoelogio, não pode virar egoísmo, não pode virar egocentrismo, né? É bom a gente ter autoestima. A autoestima é boa, né? Ela nos livra de uma série de cascas de banana que a gente fica aí colocando na nossa frente. Mas o que não pode é o sujeito gostar tanto de si próprio que começa a não olhar ao redor dele. E aí ele fica egocentrado. Na hora que ele fica egocentrado, já é um passo para ele virar um cara egoísta. Aí ele começa a ficar vaidoso, começa a ficar orgulhoso e aí vai embora. De Deus, a autoestima negativa também não seria, mano? O contrário? A pessoa que se rebaixa, que fica, né, se lamentando, ou se auto-destruindo. Veja, aqui nesse caso a gente vai ter um exemplo disso, né? Então, por exemplo, a Zulmira, né? Ela se culpa por ter deixado o Júlio se afogar. Ela sente culpa, né? Então, às vezes, por detrás de uma autoestima baixa, existe um sentimento ou de culpa, ou de vergonha, ou de menos-valia, né? Isso não abre a janela para a obsessão? Abre. Por isso que quando a gente faz alguma coisa que a gente não deve, não adianta a gente ficar se culpando. Falar, ai, como eu sou ruim, ai, como eu sou péssimo, ai, eu não devia ter feito aquilo. Qual é a saída? A saída é assim, então, gente, é o seguinte: eu errei, não foi bom, foi mal, eu não gostei do que eu fiz, desculpa, perdão aí, tal, eu quero me regenerar. O que eu tenho que... O auto-perdão. O que eu preciso fazer para me regenerar? Ah, agora você tem que vir, tem que torcer para o Corinthians, tal. Então tá bom, eu vou fazer isso. Então, na verdade, é ruim quando você se rebaixa, ou você entra na autodepreciação porque você sente culpa por algo que você tenha feito. Então, a culpa não salva ninguém, tá? Por isso que Santo Agostinho diz, conheça-te a ti mesmo. Então, assim, eu errei. Eu errei porque eu fui vaidoso, eu errei porque eu fui orgulhoso, eu quero ser, não quero. Então, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Esse é o caminho. E aí nós estamos afastando os espíritos obsessores, é isso? Não digo afastando, a gente está cortando o cordão umbilical deles. Porque o que acontece? Eles se aproveitam da nossa emanação de culpa, da nossa emanação de autoestima e usam isto para nos rebaixar mais ainda. Na hora que você toma uma decisão de falar, eu não vou fazer isto, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, eu não vou me auto-chicotear, eu não vou me auto-culpar, eu não vou isso, você vai cortando o combustível que eles vão colocando, né? Então você vai minando. Eu trabalhava no outro centro espírita e a dirigente falava uma coisa muito legal. Ela falava assim, a gente tem que desapontar o obsessor o dia inteiro. Você tem que desapontar o obsessor. Na hora que vai lá, chuta ele, vai lá, não sei o que, você fala, eu não vou fazer não. Você desaponta o obsessor. Na hora que você vai fazendo isso mais vezes, ele vai procurar outro, né? É igual ladrão. Ladrão, assim, você deixa o seu carro fechado e tem um lá com a janela aberta. Quem que ele vai roubar? Então, na hora que você deixa a janela aberta do carro, você está abrindo. Então, fecha a janela e se proteja. Vamos lá? Então, vamos lá.
Outros fatores que são predisponentes, a estrutura psicológica, né? Pessoas imaturas, neuroses, psicoses, fobias, pessoas que foram muito reprimidas, pessoas inseguras, autoritários, egoístas, vaidosos, todas essas características são uma avenida para a turma, né? Eles se divertem com a gente, né? Lembra da questão do Livro dos Espíritos, né? Vocês frequentemente são guiados pelas entidades, né? O meio social faz diferença? Faz, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irreversível, isso é do Livro dos Espíritos. Arrastamento, sim. Irreversível, não. Por quê? Livre-arbítrio. Né? Você pode, né, se sentir arrastado por uma tendência sua. Né? Porque, vamos combinar, né? A gente teve muitas encarnações, né? E a gente fez muita coisa. Então, quando você vê uma determinada situação para o bem ou para o mal, em algum lugar aquilo te toca. Alguma experiência parecida ou similar você deve ter tido. Então você naturalmente sente um arrastamento para algumas experiências e o contrário, né? Você sente um afastamento de outras. Né? Quem morreu afogado morre em meio de piscina. Né? Mas não é irresistível. Né? Porque dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Né? Então muitas vezes você vê mesmo em lugares onde você tem pessoas com vício, pessoas com viciações, às vezes você encontra uma pessoa extremamente lúcida, que está ali tentando ajudar, tentando cuidar, tentando proteger, isso em qualquer lugar. Né? Então não é uma coisa irreversível, porque você tem a opção. Você pode estar ali no meio de uma festa e decidir não beber. Garanto que você vai se divertir muito mais do que quem bebe, porque você vai ver cada coisa. Então, voltando para o nosso caso, né? O Clarencio, então, explicou. A Zulmira, empenhada em combater aquela que considere inimiga, imanta-se a ela através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com que lhe altera profundamente a paisagem orgânica, né? Ou seja, gerando as doenças. E aí o André Luiz fala, mas por que não há reação por parte da perseguida? Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. Entendeu a associação? Ela não reage. Por quê? Porque ela não quer. E por que ela não quer? Porque ela também se compraz. Então a Odila fica lá, aquela desgraçada, aquela não sei o quê, aquela não sei o que lá. E a outra fica igual, aquela não sei o quê, aquela não sei o que lá. Né? Então, e as duas estão tendo o maior prazer nisso. A gente não faz isso? Faz. Quando o vizinho faz alguma coisa, fala, aquele não sei o que lá, agora eu vou plantar uma árvore mais alta que a dele. Aí ele vê a sua árvore e fala, aquele sem vergonha plantou uma árvore, agora eu vou mandar podar a árvore, devo chamar a prefeitura. Vocês acham que vocês estão fazendo o quê? Né? É basicamente Odila e Zulmira, né? Parece dupla sertaneja, né? Então, porque Zulmira, então, ela caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se devotou ao marido com o egoísmo. Tanto que ela não gostava do carinho que ele dava para as filhas. E ele sempre foi um pai afetuoso. Né? A segunda mulher nunca suportou sem mágoa o carinho do genitor para com os órfãos. E revoltava, doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se, por isso, com as desvaradas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Ou seja, elas são unha e carne. Nas obsessões importantes, em geral, é isso que acontece. São unha e carne. E aí, nesses casos, você frequentemente tem estados de associação. Tá? Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. Daí a culpa dela, porque de fato aconteceu. Né? E como o Maida falou, né, aconteceu porque tinha que acontecer.
né? Fazia parte da programação kármica do Júlio e tal, né? E porque as atenções de Amaro se concentraram particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que banhava. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxado e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, encabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava, né? Então aí está feita a história, né? Bom, e aí Clarencio parou um pouquinho, né? O sentimento de culpa, vamos lá, né? É sempre um colapso da consciência. Através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso, tombou no mesmo nível emocional de Odila. Portanto, a culpa, só a culpa não constrói, né? O autoconhecimento é a base de tudo, né? Porque aí a gente tem condição de se auto-perdoar, se reerguer, andar com a certeza de que a gente vai cair de novo. Depois tem que se levantar e assim vai a vida, né? Ambas se degladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência, não consegue mesmo. A gente tem muita dificuldade de agir em casos desse tipo. Calara-se o ministro. Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada, farei injustiça pelas próprias mãos. E aí começam as dúvidas, né? Bom, como é que a gente sai desse imbróglio, né? Separar a força? Vamos separar. Não vai dar, porque vão ter consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira. A lipotímia é uma queda abrupta de pressão arterial. Frequentemente muitas pessoas têm um desmaio, uma síncope, né? Poderia acarretar paralisia ou mesmo morte do corpo. Por quê? Porque eles estão muito sintonizados pela medula oblongada. Ou seja, eles estão tão ali mesclados que uma separação desenergizaria aquele centro de força e ela teria sérias consequências físicas. E aí Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade da resistência que se enquadra e a inutilização seria completa. Ou seja, ela tem também tão esgotamento da energia vital que se você desse um banho de luz ali, isso poderia ter consequências sérias. Ela não teria condição de suportar isso. Então é uma situação difícil, porque você não pode separar a força, você não pode colocar energia, porque ela não está preparada, você não pode fluidificá-la, né? Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Então, assim, a única forma de sair desse imbróglio é tentar convencer a Odila que esse não é um bom negócio, que ela está perdendo tempo, que ela está perdendo parte do seu tempo, né, e da sua energia, e se comprometendo, né, porque se acontecer alguma coisa com a Zulmira, a Odila, de alguma forma, vai ter responsabilidades, né?
E aí ele fala: contamos em nossas relações com a irmã Clara, rogaremos o concurso dela, modificará Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando-a a serviço de conversão própria. Por agora, de nossa parte, só vão dispensar algum alívio e nada mais, né? E aí ele dá algumas orientações e o marido chega, acomoda, tal. O que vai fazer essa irmã Clara? Isso me lembra a gente no hospital. Às vezes a gente fica falando com o paciente: faz isso, faz aquilo, toma esse remédio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O paciente fica olhando para a gente com aquela cara, né? Aí a gente sai. Aí chega aquela criatura, a enfermeira, com aquele jeitinho. Ah, seu João, seguinte, toma cuidado, o senhor é tão bonitinho, né? O senhor tem uma cara tão boa. Olha, só parece meu pai. Aí o seu João faz o quê? Se derrete todo pela enfermeira. Aí ele faz o quê? O que a enfermeira quer. Aí a enfermeira passa pela gente: doutor, resolvi esse problema lá, tá? E a gente quer matar a enfermeira, mas infelizmente a gente tem que agradecer a enfermeira, né? O que a enfermeira tem que está faltando para a gente? Amor. Só isso que ela tem. Vocês lembram da irmã Cipriana? Né? Então, é basicamente isso. Então, o que a Clara tem que está faltando aí? O que ela pode fazer pela Odila? Né? Esse template aqui eu roubei do André Luiz, né? Acho que vocês conhecem, nosso amigo físico, né? E o André fala que a onda é uma partícula que se desloca com o movimento oscilatório transportando energia. E a frequência é o número de oscilações completas, os ciclos geradas pela unidade de tempo. Quanto maior a frequência, maior a vibração, mais a matéria, como a conhecendo, se desmaterializa. Então aqui você tem uma onda de baixa frequência e uma onda de alta frequência. O que caracteriza espírito superior? A de baixo, a onda de alta frequência. Quanto maior a frequência da onda, mais evoluído é o espírito. Então, André Luiz, por falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda determinada forma de ressurreição de energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. O cérebro emite vibração ou frequência de alta ou de baixa frequência de acordo com os pensamentos mais constantes. Então, os nossos pensamentos são ondas cuja frequência pode ser lenta ou alta. Né? O amor vibra em alta frequência, o ódio em baixa frequência. Vocês lembram dos centros vitais que giram? Quando eles giram em alta frequência, eles emitem onda em alta frequência, onda em alta frequência, onda de amor. Quando giram em baixa frequência, ondas de sentimentos menos nobres. Voltando aqui. Quanto maior a frequência, maior a vibração. Quanto maior a vibração, mais a matéria, como a conhecemos, se desmaterializa. Então, aquele ódio que a Odila tem a matéria, o que vai acontecer com aquela matéria na hora que a Clara chegar e falar: minha filha, come esse bolo de fubá, tá tão bom, o que você está fazendo aqui, né? O que vai acontecer com aquele ódio? Pode ser que ele se desmaterialize. Ainda mais se a Clara for um espírito que de alguma forma, em algum momento, teve alguma participação na vida espiritual da Odila, de tal sorte que ela reconheça a Clara como tendo alguma ascendência sobre ela. Né? E aí a Odila pode ser que se sinta dissuadida da sua raiva e, quem sabe, deixe a Zulmira em paz. E a Zulmira vai ter uma recuperação fantástica. E o médico dela vai fazer que nem eu, vai ficar estudando que nem doido para tentar descobrir o que aconteceu com aquela maldita Zulmira, porque isso não está em livro nenhum. E aí a gente vai falar que foi Deus que curou, porque a gente não tem remédio para isso. E vai se sentir uma pessoa que não estudou o suficiente, faltei naquela aula. Né? Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Meu muito obrigado e vamos lá. Dúvidas, angústias, desesperos,
pensamentos ditam os comportamentos, viu? E vice-versa. Ok? Ninguém tem dúvida? Tá bom.